pessoal, hoje nós vamos finalizar a série sobre criação de filhos. Foram 2 meses e 1 semana, então nós conversamos bastante, não é? E tudo que nós falamos vai ficar disponível nas nossas redes, principalmente no YouTube, para que você possa revisitar e também compartilhar com aqueles que você sabe que precisa. Imagina comigo uma cena que talvez você já tenha vivido. Você passou um dia bem complicado no trabalho, muita pressão, ou um dia com muitas coisas para resolver, e você está cansado, chega em casa e tudo que você quer é silêncio. E seus filhos ou seu filho, ele tenta algum tipo de conexão com você, algum gesto, alguma fala, mostrar alguma coisa para você, não é? E fazer algum comentário, e a verdade é que você mal percebe, não é? A noite termina, então, com uma frase atravessada, dita com muita tristeza. Seu filho, antes de dormir, diz: pai ou mãe, você nem me viu hoje. Nesse momento, talvez, de forma defensiva, você possa pensar em responder que está cansado e que trabalhou o dia todo, e justamente para que o seu filho ou sua filha, né, tenha estrutura para poder crescer. Mas e se a pergunta que o teu filho disse for, na verdade, um presente para você? E se essa pergunta, na verdade, essa afirmação, fosse um sinal de que Deus está dando uma chance de você não apenas perceber seu filho, mas de se perceber? E se nessa afirmação do seu filho, o Espírito Santo de Deus te incomodasse e te conduzisse até o seu trono de graça? Hoje, como eu disse, nós vamos encerrar essa série de mensagens. E nós falamos sobre muitos assuntos, né? Nós falamos sobre autoridade, falamos sobre disciplina, falamos sobre paciência, sobre a graça de Deus, falamos sobre processo, sobre o coração dos filhos, enfim. Foram até agora 8 assuntos diferentes, e dentro desses assuntos nós abordamos tantos pontos, né? E hoje o 9º. E neste 9º, hoje, nós vamos falar sobre algo que somente Deus pode fazer em você, para que então, através de você, você possa refletir o amor de Deus na vida dos seus filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre misericórdia. Misericórdia, todas as vezes que nós falamos de misericórdia, nós estamos falando sobre compaixão, sobre compadecer, solidariedade, estamos falando sobre empatia. A misericórdia, ela traz consigo todas essas realidades e essas verdades no pacote. E a criação de filhos, acredito que já ficou claro para nós, é justamente o lugar onde as nossas forças acabam, e a misericórdia, então, ela começa. E não tem nada mais poderoso do que pais que foram, primeiramente, alcançados pela misericórdia de um Deus, que também é Pai, poderoso, para aí então tornar visível essa misericórdia para os seus filhos. Hebreus tem um dos meus textos preferidos da Bíblia, que é capítulo 4, versículo 15 e 16, e ele diz o seguinte para nós: Jesus entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim podemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Se hoje você, pai, mãe, está aqui, se encontra cansado, envergonhado, frustrado, ou então com um tão conhecido sentimento de incapacidade, nós podemos juntos chegar hoje até o trono da graça. Porque este é o lugar onde pais cansados encontram misericórdia e filhos feridos encontram cura.
não através da perfeição, mas através de corações quebrantados, que aprendem a depender de um Deus que é Pai, e um Deus que é Pai misericordioso e age para conosco com misericórdia. Por isso nós podemos afirmar que misericórdia é o que recebemos antes de ser o que oferecemos. Existe uma verdade que talvez você não tenha ainda se tocado a respeito dela, mas nós pais fomos chamados não apesar das fraquezas dos nossos filhos, mas justamente por causa delas. O Paul Tripp, o escritor cristão, diz assim: eu não preciso ser resgatado do pecado, da fraqueza e dos insucessos dos meus filhos. Eu fui chamado para ser pai por causa do pecado, por causa da fraqueza e dos insucessos deles. Minha luta não está neles, minha luta está dentro de mim. Veja, essa frase acaba com aquela ilusão de que ter filhos é exercer uma missão de controle. Não é. Ter filhos é ter a missão de redenção, resgate. Ter filhos é ter a missão de salvação. E essa redenção, ela começa primeiramente na sua vida, pai, na sua vida, mãe. Muitos pais, eles vivem nessa constante tensão entre tentar corrigir, moldar, ajustar o comportamento dos filhos, enquanto negligenciam algo extremamente urgente e importante, que é o confronto do seu próprio coração. A verdade, irmãos, é que não existe nenhum pai ou mãe que vai reagir de forma misericordiosa no seu natural. Nós naturalmente somos egoístas, nós somos duros, nós condenamos. Porém, a Bíblia, ela nos mostra uma realidade contrária, de um Pai misericordioso. Isaías 30:18 vai dizer para nós que o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se detém para se compadecer, ou seja, para ter misericórdia de vocês. Então veja, nós temos um Pai, um Deus, cuja a misericórdia nos alcança, mesmo antes de nós merecermos, ou então termos a consciência de que precisamos. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Pai que cuida de nós, que Ele não se apressa para julgar ou nos condenar, pelo contrário, Ele com paciência se contém para agir com misericórdia na sua vida. E é desse encontro profundo com a misericórdia de Deus que você, pai e mãe, precisa, para aí então poder exercer misericórdia e demonstrá-la para os seus filhos, durante a criação dos filhos. O Paul Tripp, o mesmo autor que eu acabei de ler a frase, ele também conta um relato que é extremamente comum na vida de qualquer pai, de qualquer mãe. Ele fala que um determinado dia, o seu filho estava especialmente difícil de lidar. Lá em casa isso acontece quando a Zoe ela é acordada, e não quando ela acorda, entendeu? Então, quando você acorda ela, antes dela ter acordado, ou seja, mais cedo, é um dia que especialmente vai ser difícil de lidar com ela. Não é? Então, é o dia todo você tentando fazer suas coisas e o filho atrapalhando, a filha atrapalhando. Não é? E toda hora você vai iniciar alguma coisa e o seu filho começa a chamar e começa as desobediências, testar seus limites e os desafios e assim por diante. Ele vai relatando o que estava acontecendo com ele. Até que em determinado momento ele não aguentou, ele ficou muito nervoso, ele foi até o quarto do filho e ali ele explodiu, não é? E com acusações duras, ferindo com palavras seu filho, ele gritou e falou tudo o que ele tinha para falar, a respeito do comportamento do filho naquele dia, assim por diante. E enquanto ele deixava o quarto do filho e pelo corredor andava de volta, né, para o seu escritório ou para aquilo que ele estava fazendo,
ele tentava justificar na sua mente o porquê ele foi tão duro daquele jeito, não é, com o seu filho. Mas enquanto ele tentava se justificar, ele disse que foi surpreendido por algo que ele chama de, ou chamou, né, de a bênção dolorosa do convencimento do Espírito Santo. E ele disse que ali ainda no corredor, ele foi incomodado pelo Espírito a perceber que o problema não era apenas o comportamento do seu filho, mas era o coração dele. E nas palavras dele, ele diz assim: posso dizer hoje que sou muito grato por aquela noite terrível, não por ter gritado com o meu filho, mas pela forma como Deus usou aquele momento para expor meu coração. Naquela noite fui confrontado com a minha irritabilidade como nunca. Naquela noite busquei o socorro de Deus, de uma forma humilde e renovada. Pela misericórdia de Deus, aquela noite foi um divisor de águas. Não, eu não mudei instantaneamente. Porém, agora estava mais ciente da minha fraqueza. E como consequência, comecei a clamar a Deus por socorro com frequência muito maior. Naquela noite, Deus agiu em mim, por intermédio do meu filho, para que eu pudesse agir em meu filho, para que Deus pudesse agir no meu filho por meio de mim. Então veja, essa aqui é a essência da misericórdia. Ela só pode ser dada com autenticidade quando ela já foi recebida por você com profundidade. E muitos pais não se atentam que o problema maior não é o comportamento do seu filho, mas é o seu coração. É a sua falta de misericórdia, é a falta de consciência do quanto você já foi alcançado pela misericórdia de Deus, para que então, através dessa experiência, você possa alcançar seus filhos também com misericórdia. Pais que se esquecem do quanto já foram alcançados pela misericórdia de Deus, vão tender sim a ser mais duros, a ser mais rígidos, a gritarem, enfim, né? Perderem a paciência. Eles se esquecem rapidamente da misericórdia que os sustentam todos os dias. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós somos esses filhos que estamos atrapalhando o nosso Pai Deus a todo momento. E ao invés de entrar no nosso quarto chutando tudo, Ele nos trata com misericórdia. Então, a misericórdia, ela não começa na nossa fala, ela começa na nossa consciência. Quando você inicia seus dias com a consciência da sua grande dependência da misericórdia de Deus. Não apenas dependência, mas extrema necessidade dessa misericórdia. E uma vez que você tem essa consciência, isso muda a forma como você vai tratar seus filhos. Porque a partir desse momento você corrige ele sim, mas não com raiva, e sim com humildade. Você vai tender a escutá-lo antes de tomar as decisões e julgar. Você vai agir com muito mais intensidade a resgatar e cuidar do seu filho do que condenar e machucá-lo, não é? Então perceba, a misericórdia não te torna passivo, mas ela te torna firme com ternura. Ela te dá coragem para corrigir seus filhos, mas suavizando o tom. A misericórdia, ela te dá convicção, evitando a condenação, percebe? Ela não te torna passivo ou alguém que não está exercendo sua função de corrigir e disciplinar seus filhos. Mas ela permite que você faça tudo isso, não é, num ambiente seguro. E assim então ela transforma o quarto, que seria o quarto da disciplina com gritos, e você iria ferir ali seus filhos, em um altar. A misericórdia, ela consegue transformar o cansaço dos pais em uma oração, como aconteceu com esse relato que nós acabamos de ler. Não é? Por isso nós podemos afirmar então que a misericórdia, ela não anula a verdade, ela embala a verdade com amor. Porque uma das maiores confusões que os pais tendem a cometer é que mostrar misericórdia para os filhos é o mesmo de ser permissivo, ou seja, de permitir que eles façam o que querem, a hora que querem. Mas misericórdia, ela não é fraqueza, misericórdia não é ser permissivo.
Misericórdia é a coragem de falar, de disciplinar, mas temperada com compaixão. Isso muda tudo. A forma como você disciplina muda tudo, muda especialmente o resultado dessa disciplina, não é? A misericórdia permite que você seja firme na correção, mas que você não esmague seus filhos, que você confronte eles sim, mas não os humilhe, não é? A Bíblia é absolutamente clara a respeito da importância e o valor da disciplina, não é? Dos vários textos que nós poderíamos ler aqui, Provérbios 3:12, ele diz assim: o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho que quer bem. Então, a Bíblia ela é muito clara a respeito do valor, da importância da disciplina. No entanto, a mesma Bíblia, ela nos atenta para que essa disciplina, essa correção, carregue sempre misericórdia. Afinal de contas, a disciplina que nós recebemos vem de um Deus que Ele é justo e misericordioso, não é? Em Salmos nós vemos o salmista descrever isso de uma forma muito profunda. Salmo 103, versículo 4, diz assim: é Ele, ou seja, é Deus quem redime a tua vida da cova. Então é Deus que te salva, que traz redenção e te coroa com graça e misericórdia. Então perceba, quais são os enfeites que Deus te enfeita? Qual é a coroa que Deus te coroa? Graça e misericórdia. A missão de Deus, ela é redimir a tua vida, te salvar, te resgatar. Deus, Ele te corrige sim, mas não para te destruir, sim para te restaurar. Dessa forma então, preste atenção, disciplina sem misericórdia vira apenas julgamento, ela fere. Agora a disciplina com misericórdia se torna redenção. E a missão dos pais não é essa? Não é? Ser instrumento nas mãos de Deus, como parte desse lindo processo de redimir, de resgatar, de salvar a vida dos filhos, a alma dos filhos, não é? Então essa é a balança que você que é pai, você que é mãe tem que carregar. Não é negar a verdade, mas é entregar a verdade sempre com ternura, não é? É quando você diz não, ou quando você disciplina, indicando o caminho, mesmo que isso custe lágrimas, mas sem ter a ira na voz. É quando você impõe limites, porque eles são necessários, mas você continua presente do outro lado da porta, porque você está agindo com misericórdia, você tem empatia, você tem uma missão muito grande ali, que é resgatar aquele coração. Jesus, Ele foi mestre nisso, Ele nos ensina isso. Durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, principalmente ali nos Evangelhos, onde nós temos a vida de Jesus sendo relatada para nós ali, não é? Nós percebemos que Jesus, Ele nunca cedeu à mentira, Ele nunca baixou o padrão que Ele esperava, Ele nunca negociou a verdade, e muito menos negociou aquilo que era pecado. Mas Ele sempre estava ali acolhendo as pessoas que estavam caídas, sempre agindo com misericórdia e compaixão dos fracos, sempre olhando nos olhos de quem errava, com disposição para levantar aquelas pessoas, para salvar aquelas pessoas, e não para feri-las e esmagá-las ainda mais. Como pai, como mãe, você é chamado para ser o reflexo disso na vida dos seus filhos. Afinal, Deus é o nosso pai, não é? E nós devemos ser o reflexo de Deus, o Pai, na vida dos nossos filhos. Não é? Uma disciplina que redime, que salva, não que exclui nossos filhos. Uma correção que reconstrói e não que destrói nossos filhos. E eu gosto sempre de quando uma verdade bíblica ela é reforçada através da própria vida sendo vivida e através das pesquisas, da ciência. Então, rapidamente eu fiz umas pesquisas e eu encontrei estudos da psicologia que reforça, ou na verdade que confirma aquilo que a Bíblia nos ensina, que a misericórdia.
ela constrói, ela tem o poder de resgatar nossos filhos. Um dos estudos que eu vi, ele foi feito ao longo de 25 anos, ele mostrou que mães que demonstram empatia na adolescência criam filhos que se tornam adultos mais estáveis emocionalmente e que também vão desenvolver essa empatia como pais. Ou seja, a misericórdia que nós temos com nossos filhos vai gerar restauração por gerações além de nós. Quando você nem estiver aqui mais, a misericórdia que você usou para com seu filho ainda vai estar presente nas gerações assim por diante. Outras pesquisas mais recentes, e várias delas, revelam que a chamada sensibilidade parental, definida como a capacidade de perceber e responder com compaixão aos sinais emocionais dos filhos, está diretamente associada a maior autoestima, apego seguro e saúde emocional duradoura dos nossos filhos. Então veja, esses dados, eles não nos ensinam nada de novo. Eles apenas atestam e reforçam a sabedoria eterna de Deus para conosco. Porque a Bíblia está nos ensinando a respeito da misericórdia. A Bíblia nos ensina a ser pais misericordiosos, pais que resgatam e não pais que destroem. Pais que trazem a disciplina, que corrigem seus filhos, mas sem a ira na voz, mas repletos de compaixão. Filhos, eles não crescem seguros, com autoestima e emocionalmente estáveis, porque nunca erraram, mas porque quando erraram, foram tratados com misericórdia. Talvez o comportamento do seu filho seja apenas um reflexo da falta de misericórdia, empatia e compaixão, que você não demonstra para com eles em sua criação. E é por isso então que a misericórdia, ela deve ser sim um resgate diário na vida dos seus filhos, uma missão que você tem diariamente. Não é? Perceba, pai e mãe, que você não foi chamado então para ser um fiscal dos erros e acertos dos seus filhos. Você foi chamado com a grande missão de ser um socorrista das almas deles. Então, quando está havendo um incêndio, o bombeiro ele não vai avaliar, não é, se a vítima que está lá prestes a morrer, não é, com a fumaça, com o fogo, ela merece ou não ser salva. Ele apenas entra lá e salva. Essa é a missão dele. Quando um paramédico ou um médico é chamado numa urgência, ele não vai avaliar se a vítima foi imprudente, se faltou sabedoria, ou se ela merece aquele sofrimento. Ele vai em direção àquela vítima. Ele age de forma rápida, com muita precisão, e sempre com um senso profundo de missão, porque essa é a missão deles. O bombeiro entra para resgatar, o médico vai para resgatar, para salvar aquela vida. E esse é o chamado teu como pai. Nós vamos em direção aos erros dos nossos filhos. Nós não estamos avaliando se ele merece ou não ser salvo. Essa é a nossa missão. Nós resgatamos as suas almas. Nós somos o grande instrumento de Deus nessa missão. E nós fazemos isso com misericórdia ativa. Nós estamos lá com precisão, nós agimos rápido. Por quê? Porque essa é a nossa missão. Nós estamos lá para resgatar aquele coração. Nós estamos lá para tirar aquela vida do meio daquelas chamas. Então, quando um pai e a mãe entendem o seu chamado, e de que esse chamado deve ser feito com misericórdia, cada novo desafio na sua vida se apresenta como uma grande oportunidade para que você salve o coração do seu filho. Não como alguém que está tolerando os erros do filho, porque nós não estamos tolerando, nós apenas estamos agindo no erro, porque ele vai acontecer. Então nós não toleramos, mas nós agimos com rapidez, porque nós precisamos resgatá-los. E dessa forma então, o seu lar deixa de ser um campo de guerra e se torna um campo de treinamento, onde a graça e a misericórdia de Deus, ela é expressa diariamente nos resgates que nós fazemos dos nossos filhos. É por isso então que a misericórdia ela abre caminhos para Deus.
A maneira como você lida com o seu filho, ou melhor, com os erros dos seus filhos, está moldando pouco a pouco, não é? A forma como ele vê Deus, a forma como ele entende o Evangelho, porque ele está lendo você. Você é a Bíblia que ele está lendo. Então, se você corrige com raiva, mas nunca com ternura, é um capítulo da Bíblia que ele está lendo em você. Se você exige confissão, mas nunca pediu perdão, é um salmo que ele está lendo através da sua vida. Se você fala tanto da graça de Deus, mas responde sempre com dureza, enfim, sem perceber, pai e mãe, você está moldando o teu filho, a visão que o teu filho tem do próprio Deus. Você está ensinando para o teu filho que Deus é um Deus que pune mais do que resgata, mais do que restaura, quando na verdade Deus veio justamente, apenas e exclusivamente para nos resgatar, justamente para nos tirar da condenação. Só que dentro de casa você é o reflexo de um Deus irado. Você é um reflexo de um Deus que só veio para condenar e não para salvar. E você está moldando a visão dos seus filhos. Você está construindo, ensinando de forma totalmente errada a respeito do Deus que nós servimos. Nós devemos agir com misericórdia. Se lembra, misericórdia é algo que traz dentro do seu pacote a empatia, a compaixão, solidariedade, a ternura, não é? Ou seja, filho, filha, você errou, mas ainda é amado. Você falhou, mas você não é rejeitado. Não é? Nós vamos juntos caminhar até Jesus. Essa é a minha missão. Eu estou aqui para te resgatar. Não é? É assim então que a sua casa vira um ambiente de graça, que a tua mesa de jantar, a tua mesa de almoço vira o discipulado dos seus filhos. É assim que nós vivemos o Evangelho na criação dos filhos. É uma das formas mais poderosas que nós temos. Então, a maneira como você tem reagido aos erros dos seus filhos, a maneira como você tem criado seus filhos, hoje, não é? Está moldando e preparando seu filho para correr até Deus quando ele precisar de socorro, ou então para ele fugir de Deus quando precisar de socorro. Talvez muitos filhos que fogem de Deus hoje, não é por rebeldia, é porque seus pais mostraram que uma visão errada de Deus, um Deus raivoso, um Deus irado, um Deus que não age com misericórdia, um Deus que não está disposto a resgatá-lo, mas sim a confrontá-lo para humilhá-lo. Que Deus tenha misericórdia desses pais e desses filhos. Eu quero amarrar tudo isso, não é? Finalizando, né, essa mensagem e toda essa série. Ser pai e ser mãe é muito cansativo e não adianta romantizar essa missão. Ela talvez seja a missão mais difícil que um ser humano possa encarar na sua vida. Mais difícil, mais cansativa, que vai mais nos testar. Não é? Você repete orientações, você disciplina, você se esforça para acertar e você erra, não é? E mesmo quando você acerta, você ainda pode terminar o dia se sentindo frustrado, sempre carregando o sentimento de incapacidade, remoendo situações passadas, a forma como você agiu, a forma como você gritou. E é muito comum achar pais que, exercendo a paternidade, não é, a maternidade, ainda se sentem derrotados, fracassados. Mas perceba, o fracasso ele não precisa ser o seu fim. O teu fracasso ou a tua frustração, seus erros, ele pode perfeitamente ser o início da misericórdia de Deus na sua vida. A cruz nos ensina isso. A Bíblia mostra para nós que o pior momento já vivido por o Filho de Deus, não é? Foi a morte de Jesus, foi exatamente também o momento mais glorioso.
Então aquilo que parecia a maior perca, a maior falha de Deus, ter permitido seu filho morrer, né, na verdade foi um momento de maior ganho. Então, no aparente fracasso, foi o início da misericórdia de Deus, não é? Porque Deus transformou aquela vergonha da cruz numa salvação eterna para todos nós. Não é? E é esse mesmo Deus que hoje pode olhar para você e dizer que a tua graça, que a minha graça, né, que a graça de Deus é suficiente e que a misericórdia de Deus te sustenta. Não é? E nós temos, como eu li no início, descrito em Hebreus, a possibilidade de entrarmos com confiança na sala do trono de Deus, clamando por graça e misericórdia no tempo oportuno, para que Deus nos ajude. Não é? Nunca perca de vista, ao longo de toda a série nós vimos isso, que Deus não espera de você ser um pai perfeito ou uma mãe perfeita. Deus te chamou para que você tenha disposição e dependência dEle. Disposição para fazer o que você precisa fazer. E dependência dEle principalmente para que você, ao fazer o que você precisa fazer, reflita o seu amor, a sua misericórdia na vida dos seus filhos. Também eu gostaria que vocês não se esquecessem em nenhum momento que você não tem o poder e nem foi chamado para transformar corações, para literalmente salvar os filhos. Isso é uma tarefa divina. Somente Deus tem esse poder, né? Você pai, você mãe, você foi chamado, você na verdade é usado como um instrumento fiel nas mãos de um Deus amoroso. Você é um instrumento, tenha muito claro na tua mente, você é um instrumento que Deus usa diariamente para alcançar o coração dos seus filhos. Você não pode e nem deve jogar essa responsabilidade na mão de outras pessoas. Você não pode nem deve terceirizar isso a instituições. Essa não é a missão da escola, essa não é a missão da igreja, não é a missão do cultinho, essa é a sua missão. Você é o instrumento que vai alcançar o coração dos seus filhos. Nós como igreja somos apenas suporte e apoio dos pais nessa missão. A escola está escolarizando seus filhos. Essa é uma missão tua, não é uma missão dos avós, não é uma missão dos tios ou das tias. É uma missão tua, você que é pai, você que é mãe. Todos os dias entenda, você é um instrumento, né, que Deus está querendo usar para transformar a vida dos seus filhos, para resgatar o coração dos seus filhos, para moldar aquela alma eterna, porque no final das contas é sobre isso, é sobre almas eternas, né? Então, se você se sente cansado, e provavelmente você está se sentindo frustrado, ou você carrega um sentimento de culpa da criação dos seus filhos, né? Eu não quero que você saia daqui desanimado, se sentir um fracasso, porque você está exatamente no lugar onde Deus pode agir. Porque muitos de nós, infelizmente, seres humanos são assim, né? Egoístas, orgulhosos, cheios de si, somente se tornam dependentes de Deus quando finalmente estão no chão. E aí percebem que no final de tudo, a única coisa que ele sempre precisou foi da presença de Deus. Não foi de técnicas milagrosas, né? Então, se hoje você se encontra no chão, você se encontra frustrado, sentimento de incapacidade, você está exatamente no lugar onde Deus pode começar a agir na tua vida. É aquela famosa história, né? A pessoa, quando está se afogando, ela entra em desespero e ela começa a se debater. O salva-vidas, ele não vai chegar naquela pessoa naquele momento, porque a pessoa está tão desesperada, se batendo tanto, que é capaz dela se matar e matar o salva-vidas. O salva-vidas espera ela cansar, não é? Ela se render à situação, para que então possa salvar. Não é? Muitas vezes nós somos esses, nos debatendo para todos os lados, não é? Tentando nos salvar, mas quando você se der conta de que você não consegue se salvar, é quando Deus pode agir. Quando você finalmente der conta que você não é autossuficiente, que você não tem a capacidade necessária para criar seus filhos da forma como devem ser criados, e que você não tem a sabedoria necessária para alcançar o coração deles, quando você se rende,
para de tentar salvar a tua vida e a vida dos seus filhos, é quando Deus finalmente pode fazer aquilo que Ele faz na vida de seres humanos, que é salvar, resgatar, tratar com misericórdia e sabedoria, para que Deus pudesse começar a agir na sua vida. E como reflexo, agir na vida dos seus filhos. Porque, lembra no início que eu disse? Nós estamos tentando disciplinar, moldar e fazer nossos filhos amar a Deus, talvez, enquanto nós estamos negligenciando o chamado mais urgente, que é nós sermos moldados, nós sermos disciplinados e nós estarmos com Deus. Não é? Então, dessa forma, você pode sair daqui hoje com um sentimento de que você pode, deve, é totalmente possível em Deus recomeçar, com uma esperança no coração de que com Deus o resultado é diferente. Então, seja você pai, mãe, avô, avó, você ainda seja solteiro ou apenas casado sem filhos, saiba que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Você precisa, é importante você ter essa consciência. Todos os dias acordar com a consciência, não é? Eu sou o filho causando na casa do meu pai. Eu sou o filho que foge constantemente da casa do meu pai, que testa limites, que falha. Porque com essa consciência você percebe o quanto você depende da misericórdia de um Deus amoroso, do seu Pai amoroso. E então a forma como você vive, trata e cuida dos seus filhos vai mudar. Né? E de novo, você pode entrar na sala do trono, pedindo por socorro, pedindo por graça e misericórdia. E Jesus, Ele está sempre pronto para concedê-la, sem acusações, sem demora, apenas graça e misericórdia. Nós somos reflexos de Deus na vida dos nossos filhos, não é? Então, se nós devemos ser os socorristas das almas dos nossos filhos, Deus é o nosso socorro. Deus, Ele não está avaliando se você merece ou não, Ele apenas age em seu favor e te socorre, Ele te salva. Até porque no final das contas, quem merecia, não é? O ponto 1 para que vocês possam refletir e praticar. Todo erro do seu filho é uma chance de Deus alcançar você primeiro. Antes de corrigir, lembre-se, você também precisa da misericórdia. O ponto 2, a compaixão revela o Evangelho melhor do que qualquer sermão. Né? E quando nós falamos de compaixão, estamos falando de misericórdia. O seu tom de voz pode ensinar mais sobre Deus do que as palavras. E por fim, o fracasso não é o fim, é o recomeço com graça. Deus não espera a sua perfeição, Ele deseja seu coração rendido. E, igreja, assim nós terminamos, né, essa jornada falando sobre a criação de filhos.